Oi, pessoal, tudo bem? Mais um encontro aqui à luz de um curso em milagres. Vou chamar os queridos Fernanda e o Edson para a gente começar a nossa conversa e compartilhá-la com você. Inclusive, a gente vai ficar muito fazer alguma pergunta ou para colocar qualquer opinião que você tenha, né? O jeito que você vê o assunto que a gente está falando, tá bom? Sintam-se convidadíssimos. Oi, José. Oi, Fê. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Estava aqui, E aí, você estava aqui falando? novamente, estava aqui novamente falando, convidando o pessoal que está entrando ou quem vai assistir depois, falando que nós vamos falar sobre um curso em milagres. Na verdade, nós vamos falar de um curso em milagres, nós vamos tentar falar à luz de um curso, né? Nós vamos trazer um tema e a gente vai usar o que a gente conhece do curso para tentar colocar um pouquinho aí do que a gente entende, né? E eu sempre falo também nos nossos encontros presenciais e agora aqui online, que nós somos os estudantes, né? Então, assim, a gente convida as pessoas para vir estudar com a gente. E a gente faz esses encontros para a gente olhar para os temas também, né? Não é porque a gente está ensinando nada. Exatamente, acho que esse é o ponto. Deixa eu pegar alguma coisa mais alta aqui para apoiar. Acho que esse é o ponto da questão, né? Até estava conversando com o Edson hoje, que vai entrar daqui a pouquinho, falando justamente isso, né? Que essas reuniões é mais para a gente do que qualquer coisa, porque a gente está estudando, né? A gente coloca temas que mexem com a gente, né? E que mexem com o mundo todo, né? Sim. E o legal é que, assim, antes esses estudos ficavam entre quatro paredes. Agora a gente consegue colocar de uma maneira que outras pessoas podem ouvir, né? Inclusive, eu estava convidando as pessoas, para quem quiser sentir vontade, para pedir para entrar. A gente abre, né, a câmera, a pessoa pode falar o que ela quiser falar, o que ela estiver sentindo. E também, de repente, até compor o que a gente está tentando fazer, né? Porque pelo que a gente tinha conversado aqui, porque a gente sempre vai sentindo durante a semana o que a gente deve falar, né? Se acontecer uma coisa com um de nós, ou se tem alguma coisa que está incomodando muito, a gente pega e vai para esse tema, né? E o Edson colocou no nosso grupo um vídeo de uma moça colocando algumas situações, né? Dizendo que talvez o mundo hoje não esteja funcionando porque as pessoas estão fora dos seus papéis, né? E veementemente, assim, falando que cada um devia estar fazendo seu papel, então, como as coisas não estão caminhando desse jeito, as coisas às vezes não dão certo. E aí a gente pegou para falar um pouco sobre isso, né? Sobre isso. E até eu estava lendo agora há pouco uma passagem, né, de um livro do David, que, para quem não conhece, eu vou até mostrar aqui, tá invertido, né? Mas Tá chama invertido. Lembrar-se de Deus. Tá invertido. Esse aqui, no caso, é o livro 2 e ele fala sobre os papéis que a gente faz no mundo, né? E inclusive, o tema que está na página 254 fala de abandonar os papéis. Então, acho que talvez é isso um pouco que essa moça está querendo dizer, né? Que a gente anda abandonando os papéis. Mas será que é por isso que não dá certo, né? Aí dá para a gente olhar um pouco para os papéis que a gente está fazendo, né? Exatamente, Kati. Eu acho esse tema um tema muito base, né? Porque a gente vive nos nossos dias fazendo o papel, representando o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está representando, fazendo um papel e mais, fazendo um papel com um grupo, um papel ali. O outro grupo, outro papel, Exatamente. né? Exatamente. Então, a gente vai E não é aprendendo, por né? maldade, Desde a hora né? que a gente nasce. Não, na verdade, a gente está tentando se adequar e ser feliz, né? Ninguém está desempenhando um papel para ser triste. Ninguém está tentando fazer dar errado. É o que eu falo. Alguém está tentando fazer dar errado? Ninguém, né? As pessoas, às vezes, até tem lá no fundo uma vontade que o outro dê errado, mas você não, né? Quando a gente vai para Exato. aqueles sentimentos mais pesados assim, a gente, né, tem inveja, tem, né, as coisas que a gente
mesmo sem querer, estão lá no fundo, a gente vê o outro se dando bem, você fala, nossa, ele tá se dando bem, tem, né? Mas se a gente olhar para nós mesmos, os nossos papéis todos estão sendo desempenhados para serem um sucesso, né? Você quer um sucesso. ser um bom profissional, você quer... E a gente julga que o outro está se dando bem, porque na real a gente não sabe o que está Sim, acontecendo, né? Às vezes está lá exatamente. de aparência, fazendo de novo um personagem, né? E na verdade tá... Nossa, eu vou falar por mim mesma, o quanto eu disfarço. Não, Porque é olha super que corrido o engraçado. meu dia. Esses É dias, muito estressante, é é, corrido. E aí eu encontro alguém, pô, parece que eu sou calma. As pessoas até falam, nossa, como você é calma. esses dias eu tava meio doentinha, assim, tava com gripe e tal. Aí o José falava comigo no meio do dia, ele vai cair, ele vai até dar risada. Ele falava, nossa, mas quando eu falei com você durante o dia, você tava tão bem. Aí eu falei, meu, eu disfarço muito bem, você não tem noção. Sou muito boa em disfarçar. E aí, quando chega num lugar onde você se sente mais acolhida, que você se sente mais livre para expressar o que você está sentindo, aí você desaba, né? Porque você não precisa mais ali estar sustentando toda aquela. Então é isso que acontece com a gente vai desempenhando esses papéis, né? E aí parece que esses papéis somos nós. Nós não somos, né? A gente se confunde com esses papéis o tempo inteiro. A tosse tá aqui ainda, viu? Vou ficar mutando, porque olha, Vai colocando no mute aí quando você tossir. Se você quiser também. Se não quiser, não precisa. não, ainda mais quando eu falo, porque quando eu tô quieta, a tosse não vem, mas na hora de, né, de falar, eu tô falando, aí vem uma vontade de tossir, de acertar o pigarro. E Então, aí a gente pode olhar bastante para esses papéis. Eu estou convidando o Edson direto aqui. Vamos ver se uma hora ele entra, tá? Quando a gente começa a executar esses papéis, a gente nem tem tanta dificuldade de lidar com eles em grupos isolados, que nem a Fê estava falando, né, Fê? Porque aí, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho lá o papel Caterina e trabalho, né? Então, eu tenho todos os meus trejeitos, eu lido com as pessoas daquele jeito. No meu grupo família, eu já vou para um outro papel, né? Então, eu já entro com outro papel ali. Só que, e quando esses grupos se encontram? Aí a gente entra meio que em parafuso, né? A gente tem que fazer os papéis casarem, porque as pessoas falam, nossa, mas essa daí não é a Caterine que eu conheço, porque a Caterine que eu conheço jamais falaria assim, ou então a Caterine que eu conheço falaria desse outro jeito. Daí a gente entra em conflito, a gente percebe muito isso quando, por exemplo, você vai na família, vamos supor, do namorado, do marido, né? E você tá chegando, então você já não consegue estar com essa pessoa do mesmo jeito que você está quando você está sozinha, porque você está fazendo papéis diferentes. Agora você, né, tá fazendo outro papel ali na frente daquelas pessoas. totalmente. E a pessoa acha que te conhece. Tá conversando ali com você, ela acha que já te conheceu, que você é assim. A gente faz isso com as pessoas, né? Aí quando você convive, muda completamente, né? Tem isso, O porque Edson entrou, o Edson entrou na reunião aqui, mas ele não, acho que ele não está conseguindo entrar pela câmera. É isso, mas Edson? ele colocou o pedido de participar. Você colocou o pedido de participar, Eu Edson? já convidei algumas vezes. Eu vou convidar de novo. Ó, vamos lá. Ele está dizendo aqui que ele precisa de uma versão mais recente do Instagram para que ele seja convidado. Mas ele tem que entrar, talvez. Você está entrando pelo celular? Se ele... Para mim aqui, tenta convidar você, Fê. Ou então você mesmo, Edson, tenta entrar na reunião. Deve ter um ícone que você mesmo pede para participar. Vamos ver se a gente consegue aceitar aqui. Deixa eu ver aqui. Tenta convidar ele. Para mim tá parecendo isso. Não, para mim não tá, Não tá não aparece a aparecendo opção de... nada? Ele falou, vou atualizar. Não aparece nem a opção Então, de convidar ele. não aparece? Lá embaixo não tem como se fosse um personagem com uma setinha? Lá embaixo.
Do lado de uma câmerazinha. Aqui, ó. Não. Não, para mim não tem. Eu acho que só tem para você porque você fez a reunião. Para mim não aparece. Então, vamos, daqui a pouquinho eu convido o Edson de novo, né? Vai atualizando aí, Edson, daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos eu já te chamo. E aí, se a gente parar para pensar nesses papéis, então, até em relação ao que o David diz aqui, né? Na verdade, quando está sendo colocada a pergunta para ele aqui, ela é uma mulher que está fazendo uma pergunta e está dizendo para ela que ela está fazendo o papel de filha, né? Então, ela cuida dos pais e ela faz esse papel de filha. E que ela também faz o papel de mãe para os 2 filhos que ela tem. E que ela se sente um pouco, que ela tem uma certa conturbação em efetuar esses 2 papéis, quase que ao mesmo tempo. Talvez fique muito sobrecarregada e tudo mais, né? Como a gente sabe que os papéis às vezes fazem isso. E é difícil mesmo para a gente estar fazendo todos esses papéis. Mesmo porque quando a gente vai por uma intuição e não faz algo que o papel pede, a gente entra na culpa. Porque fala, uma mãe não faria isso, né? A mãe tem que fazer isso. Se a mãe não fizer isso, é uma mãe ruim, né? Então a gente entra no julgamento e entra na culpa. Eu ia justamente levantar esse ponto de sensações. O que a gente sente estando nesses papéis? Porque o que a gente está buscando, que nem você falou um pouco antes, a gente não está fazendo por mal, a gente está fazendo com a intenção de dar certo, com a intenção de ser feliz. Mas qual é o resultado disso? A gente realmente sente satisfação, felicidade, né? Seria legal mesmo a gente poder olhar, a gente ir lá e olhar o papel de filha. O que eu tenho na minha mente, né? Nas minhas crenças de obrigações, né? Deveres, né? Ou ganhos com isso, né? Qual é o resultado disso em mim? Eu fico tentando atingir o quê nesse papel de filha? Eu fico tentando fazer o quê? E eu consigo, de fato, fazer o que eu fico tentando? Oiê! Ó, o Edson conseguiu entrar. Deu certo. Deu certo. Era a atualização. Então, e eu consigo, de fato, fazer o que eu me propus a fazer? Papel de filha, legal, mas dá certo? Eu consigo fazer tudo o que eu me propus a fazer como filha? Primeiro, né? Essa pergunta. Eu consigo fazer tudo? Sim. E a segunda pergunta, e o que eu sinto com isso? Né? Sim. E essa pessoa aqui, nós estamos falando dos papéis, né, Edson? Por exemplo, de uma mãe que já foi filho e agora está fazendo um papel de mãe. E que às vezes esses papéis entram em conflito. E a gente está falando aqui que ela chega a duvidar do sucesso dela nos papéis escolhidos, porque apesar dela fazer, essa mãe no caso, né, dela fazer tudo o que ela pode, às vezes o filho não está satisfeito, às vezes o filho está bravo com ela. Mesmo ela fazendo todas as concessões, né, que a gente vai chegar numa máxima aqui, que é da gente fazendo sacrifícios para atuar dentro desses papéis, né, que a sociedade vai impondo, a gente também não alcança a felicidade, que é o que a Fernanda está falando. O que eu estou sentindo enquanto eu estou executando um papel, né? Exatamente. Então, voltando no que a gente estava falando na semana passada sobre isso, o curso ele deixa bem claro, né, que não tem nenhum problema a gente fazer os papéis, a gente... Tá ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Não tem nenhum problema, né, você seguir os papéis, os roteiros do mundo, né, e não tem... a gente tem que seguir os roteiros, não tem como você fugir dos roteiros, né? Agora, não importa se você está fazendo ou não está fazendo o papel, a felicidade não está no roteiro, no papel, né? Então, o que a gente tem que fazer? E qual que é a proposta? É apontar para onde está a felicidade, né? A gente não chegou aí ainda. A gente está
ainda olhando assim no que os papéis estão trazendo, o que a gente sente. Por Não, exemplo, sim, a Kate leu no livro o papel da filha, né? E você sim. pode olhar o papel do filho e a gente olhar. O que o David coloca é assim, o abandono dos papéis é o tema, né? É o tema, assim, o David, para quem não sabe, né, vou explicar, ele vai respondendo questões, cartas que ele recebe, e ele vai respondendo com temas. Esse tema que ele está respondendo chama Abandonando Papéis, Deus não quer sacrifício, né? Então, assim, ele está linkando a nossa execução num papel, né, que a gente até fez uma abertura ali enquanto você não tinha entrado, Edson, sobre um vídeo que a gente estava conversando sobre ele, que é de uma moça que coloca o papel definido para um homem, por exemplo, atuar, que o homem que não atua daquele jeito, ele gera consequências na sociedade. E aí a gente está falando que hoje em dia as pessoas estão colocando o certo e o errado nos comportamentos já ditos pela sociedade, e por isso as coisas não dão certo, né? Porque aquela pessoa específica não está agindo de acordo com o papel dela. Como se a gente estivesse agora falando sobre mães, por exemplo. Então, se uma mãe não tem atitudes de mãe, ela não colabora para que aquela sociedade vá bem, entre aspas. É mais ou menos isso que a gente está falando, né? E aí, levando isso para outros campos também, né? Por exemplo, vamos pensar agora na pandemia. Como é que foi a pandemia? Os profissionais começaram a se comportar de um jeito diferente. Trabalharam em casa, cumpriram, os horários não foram cumpridos à risca, né? Trabalhavam mais por produtividade. Mas nem por isso a gente diz que isso foi ruim para a sociedade. A gente viu só como uma coisa nova. Então, será que esses novos comportamentos de homem, de mulher, de mãe, de profissional, eles não estão aí como uma chave para a gente olhar que a gente está preso em padrões de comportamento, talvez? Exatamente. Exatamente. Então, é importante a gente ter a experiência de vários papéis diferentes, né? Por quê? Porque todas essas experiências, elas vão enriquecer, né? A gente vai começar a observar o que cada papel e cada experiência faz, né? O que faz a gente sentir com cada experiência dela. Então, todas são bem-vindas, né? A gente não fala que tem que fazer isso ou aquilo. Inclusive, o próprio curso, ele também não aponta, né? Você tem que fazer isso ou fazer aquilo para ser feliz. Sim. Com certeza. Então, E será que a gente gosta mesmo de fazer esses papéis, esses diferentes papéis? Porque a gente está preso nisso, né? A gente faz. Todos nós, a gente faz. Olhando ou não olhando, mesmo a gente olhando para isso, a gente continua fazendo. Mas será que a gente gosta? Sabe? Será que é gostoso a gente fazer esses papéis? De verdade, né? Isso é bom, isso é prazeroso? É uma pergunta para a gente olhar. É uma pergunta para a gente realmente pensar sobre isso. Será que a gente gosta de fazer esses papéis? É uma vontade nossa ou a gente está cumprindo um padrão que nos foi ensinado, né? Será que se a gente pudesse, se a gente tivesse liberdade, se a gente não tivesse a certeza de não ser julgado, será que a gente faria do mesmo jeito? Ou a gente optaria por fazer alguma coisinha diferente? Não precisa fazer totalmente, né? Porque às vezes seguir esses padrões traz pra gente uma certeza de não julgar. E aí traz uma outra certeza, que até dá para usar até uma coisa, por exemplo, quando eu sigo uma regra que a sociedade impõe e que eu não quero seguir, que eu acho talvez ela até injusta, ou que eu acho que ela poderia ser de outro jeito, eu me sinto no direito de apontar quem não segue. Isso que talvez seja o pior da regra, né? Quando eu me sinto no direito de apontar quem não está seguindo aquela regra. Porque eu estou seguindo contra a minha vontade, né? O pior não é nem. O pior é quando você fica dependente de algo externo para atingir o que você quer, né? Então, você fica apontando, você não está agindo como eu gostaria que você agisse, né? E aí, quando eu estou fazendo isso, eu estou abrindo mão da minha felicidade naquele momento, né? Porque eu estou
colocando ela em algo que está fora do meu controle, né? Então, o que a gente vê é que a sociedade, isso que você falou, vem mudando, vai colocando, vamos experimentar diferente, né? Sexualmente hoje, você vê que a coisa tá, né, tem N gêneros, né? De experiências diferentes, e ok. Só que assim, será que a felicidade está em um desses gêneros? Será que está em uma forma dessas, né? Será que está na forma o que a gente realmente quer? Ou está em outro lugar? Porque assim, se for na forma, qual delas, né? Qual que é a forma que eu tenho que seguir para ser feliz? Que é o que todo mundo espera. É justamente isso que a gente está falando, né? Na verdade, qual a forma a seguir? Vamos falar, se a gente fosse falar apontar o que é certo, que não dá para apontar o que é certo, a gente está vendo isso aqui, mas se a gente fosse apontar o que é certo, a gente poderia dizer que o que é certo é o que temporalmente é mais aceito. Porque essas regras, elas vão mudando de acordo com o tempo. Se a gente pegar a história, né, que nem o José está falando aqui, ó, papéis são armaduras. Na verdade, isso tem a ver até com a questão do não julgamento, que eu falei, eu me cerco de uma conduta que é respaldada pela sociedade, não é que essa conduta é certa ou ela é errada, ela é respaldada pela sociedade, né? Por exemplo, vamos falar aqui, quando as pessoas, independente da escolha de cada um, quando as pessoas optaram por tomar ou não tomar, né, a vacina que foi proposta, a sociedade respaldava quem tomava e de uma certa maneira se juntava para cobrar de quem não tomava. Sim. Né? Independente, a gente não está colocando o que é certo ou não é. Então, se a gente pegar, se uma sociedade inteira medieval diz que uma mulher que mexe com ervas é uma bruxa, então a sociedade está respaldando todas as outras para julgar aquela que mexe com as ervas. Então, ela é considerada uma bruxa. Então, assim, independente do que é certo ou não, o que a gente está querendo colocar aqui é como a sociedade se mobiliza num pensamento coletivo para instituir regra para o que é e o que não é aceitável. Porque Sim. não é nem certo nem errado, né? E quantas pessoas sofrem, né, por não estar seguindo o padrão? Quantas pessoas passam mal? Nem é porque não querem, né? Às vezes alguma coisa não permite que aquilo seja aceito naquela pessoa. Né? Por exemplo, quando a gente fala das questões sexuais, por exemplo, se eu sou uma mulher que gosto de mulher, como é que eu vou infringir essa minha vontade de ter uma experiência com uma outra mulher, me casando com um homem, que era o que acontecia muito tempo atrás, né? Onde as mulheres não tinham voz nem vontade. Então, o que acontecia? Eu me podava da minha experiência, da minha vontade, para viver dentro do que a sociedade estipulou e que vai me tornar uma pessoa mais aceitável. Isso Sim. que eu ia falar. Dessa aceitação, né? Do porquê que a gente faz isso, né? Então, você faz contra a sua vontade para se sentir aceito, se sentir, né? Aceito, se sentir amado, se sentir aceito. Isso. Porque às vezes vai daí. contra um lugar dentro que, tipo, contra a tua essência, né? Você faz coisas que não tem a ver com a tua essência, né? E por quê? Porque senão você vai ser discriminado, né? A Josiane está colocando, ó, em outros países alquimistas e pessoas que atuam com ervas são mais aceitas do que aqui. Ela coloca como uma pergunta. Imagino que talvez seja uma colocação, né? Depende do lugar onde a coisa acontece, é permitido ou não é. Como a gente sabe que hoje em dia tem países que permitem e legalizam certos consumos de drogas, por exemplo. Em outros países, por exemplo, até o consumo de álcool é, na verdade, considerado um crime. Então, isso é uma coisa legal para a gente olhar. Se fosse uma coisa definitiva, por que poderia em algum lugar e em outro lugar não? Então, essa dualidade, né, essa coisa diferente em lugares diferentes, faz a gente olhar se a gente está seguindo uma convenção ou se existe algum sentido nisso, né? Existe algum sentido nisso? E é legal quando você visita outras culturas, né? Como um estrangeiro, né? Porque você começa a observar, né? Formas diferentes de pensar
E às vezes tem alguma questão naquela cultura que, como você não vive daquela forma, alguma questão que está incomodando muito eles, né, naquela cultura, e você chega lá como estrangeiro, aquilo não te abala. Para você ver que tudo está relacionado com o nível de aceitação mental que a gente tem por aquela cultura. Então, aquilo só vai me afetar quando eu aceitar que aquilo é ok, né? Sim. Se você não, internamente você não tem isso, aquilo não te afeta, né? Então, lógico, existem as regras, né? Então, a liberdade está em seguir a regra, mas não se abalar por ela, né? Você se sentir livre para seguir aquela regra, mas não se abalar por ela e não acreditar que a tua felicidade está naquela regra, em cumprir tal regra. Exatamente, exatamente. A gente pode pegar outro exemplo também, as religiões, né? Como elas têm rituais tão diferentes, mas que no final simbolizam a mesma coisa, né? As passagens, os ciclos da vida, né? A gente pode pegar várias. E aí, mais uma vez, um motivo para a gente olhar. E aí, para a gente olhar para quê? Primeiro, para a gente se sentir aceito. A gente segue as regras para a gente se sentir aceito, né? A gente não questiona. Não vou falar, gente, meu gatinho vai passar bem na frente agora. E para que você quer? Vamos, Tigor, vamos. Se sentir aceito? Para que a gente quer se sentir aceito? Para que a gente quer ser aceito? Vamos pensar sobre isso, então. Se a gente segue as regras da sociedade para se sentir não só aceito, mas incluído, né? Para a gente se sentir parte. Quando a gente faz parte de alguma coisa, a gente não parece que a gente é maior, a gente, né? Você é adolescente, você quer fazer parte do grupo, você quer fazer parte daquele grupo que é o mais famosinho da escola, das meninas mais descoladas, ou dos meninos mais descolados, né? Já vamos falar que é só descolado, já é coisa de velho, já vamos falar. A palavra descolado é antiga mesmo. É antiga. Tem um lugar dentro de nós que ele quer se integrar, né? Ele não gosta, tem um lugar nosso que ele é coletivo, ele não é solitário, não é individual, né? Por mais que a gente aprendeu que a gente parece ser um indivíduo nesse mundo, né? Tem um lugar dentro da gente que fala o contrário, fala, não, eu quero estar junto, eu quero, né, agregar, eu quero me sentir... Já está dizendo que é segurança. A segurança é um dos motivos. Sim. A segurança é a inclusão, né? A gente fala da aceitação, mas é tudo isso, né? A aceitação traz essa sensação de você não ser isolado, de você não ser sozinho, de você não ser o diferente, né? Porque a gente chega aqui no mundo e a gente se sente, nossa, só eu sou assim, diferentão. E não, você começa a olhar para as mentes e você vê que todo mundo é assim. E a maior contradição que tem nesse ponto do diferentão é que a gente aprende que quanto mais diferente, mais especial, mais você aceito, né? Quanto mais especial, mais sei lá, se você se sobressair e der certo, as pessoas gostarem, ok. Mas se você se sobressair e não gostarem, aí não é ok, né? Não, e pode acontecer as duas coisas, né? Tem gente que se sobressai, fica muito legal, depois, para manter esse super legal, faz uma caca, né? E aí, como diz na internet hoje em dia, é cancelado. Né? Então, assim, você está refém de agradar o tempo todo. Isso, você vira um objeto, né? Então, imagina você manter, né? Você pega lá um personagem qualquer aí que é querido, você manter isso, porque vai ter dias que você não vai estar num bom humor, vai ter dias que você não vai estar disponível, né? O nosso ego tem essas oscilações, né? Imagina você ter que manter uma aparência 24 horas por dia. Então, tudo bem, você conquistou um lugar de destaque, só que agora você cativou as pessoas e você vai ter que alimentar aquilo. Olha o quanto de esforço, de sacrifício tem nisso. Então, é o que a gente estava falando no início.
Antes de você Será entrar, que... a gente justamente falou disso, né, Kati? Sim. E o José falou Né? sobre sacrifício. É muito sacrifício manter um papel. Será que é isso que a gente quer de verdade? Será que a gente quer ficar alimentando um personagem para receber aplauso, para ser amado? Não. Ou a gente E quer ser agora uma amado? outra pergunta. Se eu vivo fazendo os meus personagens, Edson, se eu vivo fazendo personagens no trabalho, se eu vivo fazendo personagens na minha casa, com os meus pais, com os meus filhos, com os meus amigos, com vocês, quem sou eu? Qual dos personagens sou eu? Qual Né? dele? Porque assim, a dificuldade talvez seja, eu preciso optar por um e manter, mas isso também é uma loucura, porque eu também não sou esse personagem, né? Eu também não vou conseguir ser, por exemplo, imagina eu decido que meu personagem é mãe, aí agora eu vou ser mãe de todo mundo. Não dá pra manter um papel. Não, Exatamente. Isso é um ponto, Não dá, isso é um né? ponto que Não dá. maravilhoso da gente refletir e quem está assistindo também. Olhar quantos personagens a gente faz durante o dia, né? Então você acorda, aí você vai para o trabalho. Não, primeiro você acorda, aí você pega o carro, aí você vai para o trabalho. Então você passa pelo filho, depois pelo funcionário, depois volta, você se transforma pai ou mãe. Aí Enfim. você pode virar um cliente, aí daqui a pouco você já é um fornecedor, né? Aí, porque né, a gente compra e vende durante o dia. Vai passando por isso. Vários. A gente passa por inúmeros papéis, né? E detalhe, né? O filho, ele muda. Por exemplo, cada personagem desse, ele tem uma variação. Então, quando tem duas pessoas ou mais, entra a terceira pessoa na cena, esse mesmo filho, ele varia, ele tem uma variação. Ele sofre uma transformação. Então, toda hora, aqueles personagens, eles estão mudando o tempo todo. Eu estou lembrando das cenas, assim, porque quando os meus filhos estão sozinhos comigo, eles são... Se estiver sozinhos, porque eu tenho 2, né? Se um dos 2 estiver sozinho comigo, é uma pessoa. Se os 2 estiverem, cada um já é um diferente. E se tiver com outras pessoas, então é mais diferente ainda. Então, assim, você imagina na cabeça de todos nós ter que lidar com todas essas facetas. E o esforço que é lembrar como... Tanto que às vezes deve dar uns bugs, né? Aí a pessoa age diferente e fala, ué, o que aconteceu? O que está acontecendo? Né? É automático, a gente reconhece na hora que está diferente. E olha o absurdo. Você tem dentro da sua mente, tem lá o que é ser um bom filho. Dentro da sua mente tem o que é ser bom marido, uma boa esposa, um bom... que mais? Um bom chefe. Quando você tem... Você ser um bom cliente, por exemplo, você ser gentil, você, nossa, muito obrigado, eu adorei seu serviço, né? Ou então você ser uma boa empresa. Fala, não, tudo bem, a gente arruma, fica tranquilo. Né? Tipo, vai imaginando a gente atuando ali em todas as cenas, né? Não, e detalhe que assim, quando você tem essa crença, como ser um bom filho, aí você vai atuar, a sua mãe não pensa que ser um bom filho é a mesma coisa que você pensa. Exatamente. Né? Na cabeça dela tem outra. Pensa como ser uma boa esposa. O seu marido, você faz coisas que seu marido não pensa que isso é ser boa esposa. Ele pensa que ser boa esposa é outra coisa. É você atuar de outro jeito. Olha que legal. Tem um livro muito legal que o José leu, e ele disse que ele leu faz um tempo já, ele até indicou já para várias pessoas, que se chama As 5 Linguagens do Amor, que são para os casais conseguirem identificar no outro o que é uma linguagem do amor. E tinha um caso lá nesse livro que falava que a mulher se sentia amada quando o cara limpava o telhado. E ele nunca descobriu isso. Descobriu porque ele fez esse questionário lá. E aí ele falou, bom, toda vez que eu quiser que ela sinta que eu amo ela, eu vou subir e limpar o telhado. Mas aonde que a gente consegue, dentro da comunicação, estabelecer esse tipo de coisa? Por isso que eu acho que a proposta dos 50 tons de cinza do filme, né? Eu acho muito interessante, porque ele chega, ele faz um contrato, ele fala, ó, eu quero isso daqui, você aceita? Ela leva o contrato para casa e lê, para ver se ela vai aceitar. Então, pelo menos ele foi explícito no que ele queria, né? O que acontece nos relacionamentos é que a gente não é explícito com o que a gente quer, né? Então a gente quer que o outro descubra, né? Sim, só que aí que tá. É o que a Fernanda falou, na minha mente tem o que é ser um bom filho, na mente da minha mãe é outra coisa. Qual a chance da gente
Vou até perguntar pro meu filho hoje, o que você acha que é ser um bom filho? Eu vou perguntar, depois semana que vem eu vou contar o que eu achava que era e o que ele respondeu, vocês vão ver. Pergunta para ele o que ele é, como é que é ser uma boa mãe. O que uma boa mãe tem que fazer para ser uma boa mãe também. Vou perguntar. Você vai ver que é diferente do que você tem, né, sobre ser boa mãe. Tanto que eu tenho uma frase que eu falo sempre, que é assim, eu não vou fazer o que vocês querem, eu vou fazer o que vocês precisam, ó. Que eu acho que eles precisam. Você acha que eles precisam, exatamente. Então, e tem outra que completa, que é assim, eu não tô aqui para ser amiguinho, eu sou a mãe. Então, não sou amiguinha, não, sou a mãe, entendeu? Meu papel aqui é de mãe, não é papel de amiguinha, não. Mas percebe a insanidade? Olha, olha só, qual a chance da gente ter relações saudáveis com base nisso? Cada um tem uma ideia do que é ser bom, do que é ser legal, do que é ser honesto, do que é... Qual a chance? Qual a chance da gente ser livre e se sentir amado e amar as pessoas? Nenhuma quase, né? Aí a gente vai para a máxima, que é manter esses papéis é manter o sacrifício, né? A gente até fez já um programa sobre isso. Manter os papéis é manter sacrifício. O sacrifício de tentar atingir e a culpa de não conseguir atingir. Porque não vai conseguir. Não vai conseguir. Né? É óbvio. Não vai conseguir, e aí a culpa está mantida na mente, que é a proposta, né, da programação mundo. E aí entra o curso para a gente direcionar. Exatamente, o curso como um caminho para a gente começar a olhar diferente para isso, né? Para a gente começar a desmontar esses papéis que a gente está fazendo. Porque o curso, no começo, ele é exatamente isso. Ele é um desconstruir de uma ideia na nossa mente, do que a gente acha que a gente é. E não é nem para desmontar o papel, mas para você olhar para aquele papel de um outro jeito, né? Consciente, sabendo onde tá a questão, né? Porque os papéis a gente continua fazendo, né? Sim. Antes de você não fazer, vai ser, nossa, vai ser estressante, vai ser muito, né? Tentar não fazer o papel. Mas como nem o Edson está falando, é uma bela saída, né? Sim. Isso é que é uma coisa legal de colocar. Tudo continua igual, né? A sua vida não muda nada. O que muda é a sua forma de ver. Né? Então, essa loucura, esse estresse, né, que acredito que vocês já passaram e ainda a gente passa em alguns momentos, né? Porque a gente não desconstruiu tudo ainda, a gente está no processo também. Mas, como a gente já desconstruiu algumas coisas, dá para perceber bem que em muitos momentos você é chamado para um papel e você se vê livre para não exercer mais aquilo, né? Sabendo que aquilo vai te gerar um sacrifício e não vai chegar a lugar nenhum, né? E você oferece amor em troca daquilo, né? Você consegue se relacionar de uma forma muito mais saudável com todo mundo. Sem ter que fazer aqueles papéis. David, aqui, quando ele começa a responder, né, ele fala assim, ó, obrigações emocionais interpessoais são dissolvidas pelo milagre. Apenas duas emoções surgem no sistema oposto. Então, ele fala assim, que essas obrigações emocionais, elas estão ligadas à sensação de medo, de finitude. Então, a gente se obriga a agir dessa maneira, porque a gente acha que se não for assim, né, para conquistar esse amor, primeiro que a gente acha que a gente precisa conquistar o amor, né, do pai, da mãe, do filho. A gente não tem na nossa mente a ideia que o amor já é nossa real natureza, né? Então a gente está buscando. Então, e a gente tem também dentro da nossa mente, que é uma coisa até mais profunda, que nós não somos dignos desse amor. Então nós precisamos mostrar para o outro e nos sacrificar para que nós nos tornemos dignos, né? Então, assim, você vê quanta desconstrução em torno de um papel que a gente faz para que o outro nos aceite. E tem um ponto importante nisso que você falou, que é, quando você está buscando o amor, né, fora, quando você está indo atrás, mentalmente existe uma lei que diz assim, eu não tenho e eu não sou o amor, então eu preciso buscar.
Quando você decreta que você não tem e não é o amor, o que que acontece? Você vai buscar. Só que você vai encontrar o quê? Exatamente aquilo que você acredita, né? Que é o oposto daquilo que você está buscando. Sim. Você Então, vai reforçar a pauta, né? exato. Se você acredita que você não é agora, você não tem, você está num vazio. Então você vai encontrar só o vazio. Por mais que você busque, por isso que a pessoa troca de relação e não consegue chegar. Porque na mente dela, ela está buscando a partir de um lugar que ela não é, que é um vazio, e é isso que ela encontra também no outro lado, que está buscando a mesma coisa, né? Sim, sim. O José pergunta, como perceber um milagre, né? Porque o David falou aqui, obrigações emocionais interpessoais são dissolvidas pelo milagre. Como perceber esse milagre acontecendo? Vocês têm alguma coisa para falar? Sim, então. Quer falar, Fernanda? Eu tenho. O milagre, primeiro a gente tem que ter a consciência do que é e do que não é, e aí escolher a mudança de pensamento para o que é. E quando a gente escolhe essa mudança de pensamento, a gente sente um resultado com isso. Quando a gente busca essa postura mental, é uma mudança de uma postura mental naquele momento. Sim. Quando você desiste do sacrifício, né? Quando você desiste da, sei lá... Talvez quando você identifique que você está fazendo algo para ter algo em troca. Estou identificando que esse meu comportamento, eu estou esperando algo em troca. Então eu paro de desejar essa troca e começo a dar. Por exemplo, começo a dar minha atenção. É uma virada de chave, né? É uma virada de chave. Então, o que acontece? Pelo nosso ego, a gente quer coisas, né? A gente está buscando receber, né? Por quê? Porque o nosso ego é vazio. Não é o que nós somos, mas o nosso ego é vazio, porque ele é uma construção mental. Então, se a gente leva o ego na relação, a gente vai querer coisas em troca, a gente vai querer ser suprido, né? Só que o outro está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele também está querendo ser suprido. Ou seja, vai ser uma briga. Um vai querer tirar do outro. Né? Imagina como se fosse uma conta de matemática, né? Um põe um, o outro pega. Ninguém tem nada. Aí o outro vai, põe um, eu pego. Só que se eu ponho muito, o outro só pega, eu vou ficar na sensação de que o outro tá pegando e eu tô dando. Se a gente ficar no mundo, é essa conta, né? Um coloca, o outro tira e vice-versa. E aí, o que pretende-se de uma relação no mundo é que os dois coloquem um e cada um pegue um. Os dois coloquem um e... Aí é uma relação equilibrada, como diz o mundo. Mas se eu posso, naquele momento, dar mais do que o outro vai ficar em desvantagem, né? No mundo, eu tô falando. Sempre um vai dar mais que o outro. Sempre um vai dar mais que o outro. Não tem como dar igual. Não tem como dar igual. Então, agora, aí entra... Agora, quem tem mais visão... Pode falar. Não, é que eu ia falar assim. Aí entra essa coisa de... vamos ceder. A gente tem que ceder, né? Aí entra aquela coisa de a barganha, né? Eu te dou, mas você me devolve. Aí entra os jogos mentais, tipo, eu não posso fazer tudo pra ele, porque senão a pessoa não vai fazer pra mim depois. Enfim, entra uma série de joguinhos, né? Que são cansativos, são sacrificantes e não trazem felicidade. Percebe, né? Não é... Parece que a gente tem que disfarçar esse joguinho, mas quem tá ali na relação percebe, não tem como, né? Percebe. É horrível, é vazio e assim, cansa, nossa, dá até preguiça. E reforça esses papéis que a gente faz, né? Porque uma vez que eu estipulei um tipo de comportamento, vamos pensar, vai. Eu já vi muito homem falando assim, eu não posso ser muito bonzinho e fazer tudo que a minha mulher quer, porque senão ela vai pensar que eu sou bobo. Então eu tenho que fingir que eu sou um cara que não gosta de fazer, ou então quando eu levo em algum lugar, eu fico bravo e mostro que eu não gosto que demora, porque senão ela vai demorar sempre. Então assim, a pessoa está norteada por um conjunto de atitudes de medo que no futuro exista um comportamento abusivo. Então, a pessoa nem se baseando agora. Eu estou agindo agora com você de um jeito para prevenir
que no futuro você me faça que bobo, né? Sim, E aí não existe nem comunicação, nem felicidade, nem relacionamento, né? Não tem confiança. É uma confiança mentirosa, né? Porque você fala assim, ó, eu quero controlar, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou na balada, que eu quero ir com meus amigos, para que essa pessoa, para quem eu estou namorando, também não vá. E aí, na verdade, eu me sacrifico para controlar, né? E aí a pessoa faz o mesmo do lado dela e ficam os dois infelizes, né? Os dois passando mal. Eu não estou falando que tem que sair para ser feliz, não é nada disso. Estou falando que, com base tem que sair nesse para ser sistema... feliz ou sair para fazer o que quer? Não entendi. Não, Porque eu dei isso um não vai exemplo trazer felicidade, né? Mas vai trazer o que a pessoa quer, né? Isso, dei um exemplo aleatório, que às vezes a pessoa fala, eu quero jogar bola com meus amigos e a minha esposa não deixa, e aí eu também não vou, porque se eu for ela vai sair com as amigas, eu não quero que ela saia. E aí entra um monte de, né, esses papinhos que a gente vê no dia a dia e que tá todo mundo preso, né, numa relação, cara, sem sentido, né? Sim. Tem que ter uma E saída aí a gente vai começar a pensar no qual que é a saída, né? Porque a gente trouxe todo esse questionamento aí e a demonstração de como a gente pode ser infeliz, né? Quando a gente tá com isso na nossa vida, na nossa mente. E aí a gente agora tem que pensar não, né? Junto com o Espírito Santo e com o Curso em Milagres, a gente vai olhar para uma saída para isso, né? Que a gente acreditar, primeiro, que a nossa segurança não está nos relacionamentos, né? A nossa segurança vem de outro lugar, porque os nossos relacionamentos, eles podem, aqui no mundo, eles vão mudando, né? Eles mudam no sentido de que nossos comportamentos vão mudando. Então, eu não posso estipular uma minha segurança num comportamento, nem no meu, nem no de alguém, que isso vai mudar com o tempo, né? E fala também que a única saída que a gente tem que até estava procurando aqui para ver o que o David fala. Ele fala que o milagre reduz os símbolos do mundo e demonstra que nada nunca será perdido. Então, a gente não precisa ter medo de perder ninguém. Então, a gente não precisa sacrificar. A gente não precisa deixar de viver coisas que a gente quer viver com medo de perder o outro, né? E que essa nossa liberdade em vivenciar as nossas experiências, como a gente também já falou outras vezes, liberta o outro, né? No programa que a gente fez sobre sacrifício, né, Fê? A gente fala que quando eu me sacrifico, eu sacrifico o outro. Quando eu aprisiono, eu estou aprisionando o outro. E quando eu estou me libertando para viver as experiências e acreditando que o que me une ao outro não acaba, né? Não vai se separar nunca, eu posso permitir que o outro também viva as experiências dele. Exatamente. Então, pelo ego, né, pelo ego, que é essa construção de indivíduo que eu aprendi a ser, né, que a gente aprende a ser desde pequeno, é impossível mesmo, porque essa construção ela é baseada no medo. Ela não é baseada no amor. Ela é baseada no medo. É verdade, né? A gente vai ter que sair dessa frequência, né? A gente tem que mudar. Buscar outra. A gente tem que experimentar outra coisa, porque assim, por esse caminho, a gente está vendo que não está funcionando, né? A gente está vendo que os relacionamentos estão se degladiando, se desgastando, que as pessoas estão se separando, se maltratando, né? Se atacando. Então, por esse caminho, né? Já está mais que... Todo sacrifício que eu faço não adianta, porque o final acaba sendo o mesmo, né? Sim. Por quê? Então, o caminho não é sacrifício. Só de a gente pensar nisso, né? O caminho não é sacrifício, já é... Não, o caminho... O amor nunca pode ser sacrificante, né? Quando a gente pensa em amor, né? Quando a gente entra em contato com a sensação do amor, o sacrifício não cabe, né? No amor. Não cabe. Né? A guerra, todas essas sensações que estão equivocadas que a gente sente no mundo, você não bate, né, com amor, né? Então é a certeza de que o caminho não é esse. Tem que ter outra forma, né?
Não, e assim, fazendo o que a gente está fazendo, colocando luz, a gente está olhando para isso, né? Olha, a gente está aqui fazendo um papel, né? Sim. Isso já é um meio caminho andado, né? Já é meio E caminho andado. Porque olhando, né? primeiro O você que tem que que eu ter a tô querendo? consciência. O que que eu tô querendo das coisas, das cenas, né? Quando eu tô me comportando assim, olhar profundamente, porque assim, eu posso enganar vocês, eu posso enganar as pessoas da minha cena, posso pensar que eu tô enganando, mas no fundo eu mesma não consigo me enganar. Porque se eu me Exatamente. perguntar verdadeiramente, se eu me perguntar de verdade, e essa resposta vai vir, o que eu estou querendo dessa cena, né? O que eu estou esperando, né? O que eu estou esperando disso que eu estou fazendo? A resposta, ela vem. E aí, Sim. essa resposta é o guia para você. Então, primeiro, se você já está esperando alguma coisa, já tem alguma coisa errada. Porque, como o Edson disse, o que a gente espera ou o que a gente quer, a gente já associa que falta na gente, né? Sim. Aí você fala, mas como é que eu vou para algum lugar viver uma coisa sem esperar nada? É possível. É possível, É possível. é possível. Quem Por já isso, experimentou isso sabe que é possível. É por isso possível. que a gente está aqui, né? Para direcionar para essa outra forma, né? Porque assim, para a gente estar aqui hoje, é que a gente, em algum momento, a gente começou a refletir que essas posturas não iam levar a gente para lugar nenhum. E a gente foi Sim. buscar alguma resposta, né? Bom, o que eu tenho que fazer então, né? Será que eu tenho que ir para Paris? Será que lá que está a felicidade, né? A gente foi Claro, para né? Paris. Eu digo que a gente não viveu todas as histórias do mundo, né? Mas as Sim. que a gente viveu, a gente não alcançou o que a gente esperava. Então, Isso. opa, peraí. Se a gente viveu algumas histórias diferentes, nenhuma delas alcançou nada, será que tem alguma história? Primeira coisa, será que tem alguma história? E mesmo Não que a gente tenha Exatamente. olhando para as vivido outras, todas do mundo, né? e mesmo olhando E você não para outras precisa. pessoas que fizeram outras coisas que a gente gostaria de ter feito, você olha o resultado daquilo, também não levou ela à felicidade, né? Exatamente. Isso, então você não precisa viver todas as experiências para saber o que funciona e o que não funciona, né? Só de observar você já sabe, né? Sim. Eu não preciso, sei lá, experimentar todas as comidas do mundo, né? Então eu não preciso experimentar todos os gêneros do mundo, né? Sexuais. Eu não preciso ter todo o dinheiro, todas as experiências que o dinheiro pode me dar. Enfim, será que será que a criação seria tão assim pobre de fazer a gente depender de coisas externas, né, para sentir a plenitude? Ou Será até que colocar essa sensação numa experiência escondida, que você tem que ficar procurando pelo mundo inteiro, e tem que ser na hora certa, com a pessoa certa, no tempo certo. Será que eu só posso me sentir feliz assim por instantes? Né? Tudo isso faz a gente pensar. Porque as pessoas falam, você é feliz? Não, feliz o tempo todo não dá, né? Porque a gente é feliz só de vez em quando, naqueles momentos assim. Quem que, né? Então, será que felicidade é isso? Não pode ser isso, né? Porque a gente fica um tempão procurando, aí vive um momentinho de felicidade, um tempão procurando mais um momentinho de felicidade, né? Tudo o que a isso faz a gente refletir. na verdade o que a gente chama de felicidade é um alívio, né? Se você for observar bem, não é nem felicidade. Então é assim, você passa o dia inteiro com o sapato apertado, aí você chega em casa, você tira o sapato. Aí você fala, nossa, que felicidade. Mas não é a felicidade, é só um alívio de um sacrifício que você escolheu, né? Sim. Então, se você... Vocês não acham que a gente pode deixar que falta 3 minutinhos para acabar a nossa live, vocês não acham que a gente pode deixar essa reflexão para as pessoas, para ver se nos momentos que elas se consideram felizes é um alívio? Quantas vezes elas se sentem aliviadas e não felizes? O que vocês acham? Nossa, legal. Perfeito, perfeito. Que essa do sapato eu me sinto muito feliz, Edson. Quando eu chego, tiro, aí eu sento no sofá, ponho as pernas para cima e falo, gente, melhor momento do meu dia. Olha que porcaria. Pois é. Não, mas eu vou prestar atenção agora essa semana se eu ando me sentindo aliviada ou feliz, né? Ou é alívio, ou também pode ser como é que fala?
uma manutenção do teu ego, sabe? Algo que te mantém vivo por mais tempo, sei lá, você está comendo um prato que você fala, nossa, agora, porque aquilo vai te manter vivo por mais tempo, então aquilo parece ser uma felicidade, ou você está fazendo algum papel que todo mundo fala, nossa, que legal, esse papel que você está fazendo, mas será que... Muita gente queria, né? O José está colocando assim, ó, o meu reino não é deste mundo. É a frase que ele colocou aqui para... Depois ele é avisado. Você está fazendo um papel que é disputado, né? Sabe o protagonista da história? Não é disputadíssimo? Vai ter uma peça. Todo mundo quer ser o protagonista. Então, às vezes, você é o protagonista não só da sua história, mas é da história do outro. Então, pô, é um papel disputado, né? Sou protagonista da história do outro. Então, aí fica todas essas coisas aí para as pessoas que forem assistir mais para frente, aí pensar. E, nossa, foi um tema muito legal. Tem uma frase aqui que a gente pode invocar como uma invocação de um milagre, porque, né, esse milagre, essa mudança na mente, que inclusive foi o que vocês estavam falando, aí eu peguei essa frase aqui de coisas que vocês dois falaram, que é: o amor já é nosso, é nossa real natureza, não preciso buscar. Acho que essa frase muito legal, invoca muito o milagre, legal. se a gente pensar nisso, né? É uma frase de lembrança, né? Isso mesmo que a pessoa que está assistindo essa live, ela não sentir isso agora, que ela é o amor, né? Por mais que isso já esteja lá dentro, chamando ela, não se preocupe. Porque isso é, assim, conforme você vai abrindo, né? Abrindo as portas para isso, essa sensação ela vai vindo com mais força. Mas... E assim, é uma coisa até para a pessoa pensar. Quando você está passando por uma raiva muito grande ou um medo muito grande, isso que a gente está falando pode até ser ofensivo. Porque em alguns momentos que eu estava com muita raiva, eu ouvia isso, eu tinha mais raiva. Mas é porque, às vezes, é o caminho, né? Não tenho o que fazer. Mas dá muita raiva. Quando eu tô com raiva e alguém começa a falar de amor para mim, dá mais raiva. Né? Porque eu tô desidentificada daquilo. Sim, porque naquele momento você se odeia quando você não está no amor. E aí quando alguém te lembra que você não está no amor, você fica com mais raiva ainda, entendeu? Mas tá tudo certo, né? Porque e, assim, fundo, você continua... sabe que não tá, né? Que tá desfocado do amor. Sabe o que é importante deixar aqui, né, para a gente continuar na próxima, é que a nossa essência ela nunca foi adulterada. Né? O que nós somos em essência continua intacto. Então, o nosso trabalho aqui é só lembrar dessa essência, cada vez mais, com essa conversa, né, com as perguntas e com esse relacionamento aqui, pela ferramenta, ir lembrando isso, que já está lá. Isso mesmo. E se vocês que estão assistindo depois tiverem vontade de conversar sobre algum tema também, a gente não tem uma sequência, a gente conversa sobre os temas que vão surgindo. Então, se alguém tiver um tema que está incomodando muito aí na vida, que quer que a gente olhe junto com você, a gente está aqui disponível. É exatamente isso que a gente quer. Né? É isso aí. Exatamente. Vamos sorrir para a foto, então? Não deu. Não deu. Gente, eu acho que eu desliguei. Não sei, acho que foi. Quer que eu tire? Eu vou tirar. Eu tô com um aparelho que eu não costumo usar aqui, eu não sou muito boa de tirar print com esse, entendeu? Tira um print aí, alguém me manda, vai. Vai. Tirei. Ah, então tá bom. Gente, boa noite, viu? Boa noite. Obrigada pela conversa. Bela conversa. Eu vi todo mundo que entrou aí, viu? Ah, eu também vi. É que se a gente ficar falando todas as horas os nomes, né, vai entrando. Eu vou acenando aqui, vou mandando um coração, que eu ainda estou aprendendo a mexer, mas um beijo para todos que participaram. Obrigada, José, por toda a contribuição. Isso aí. Gente, até semana que vem. Um abraço. Participem. Beijos. Manda a frase para mim, Fê. Vou mandar. Tchau. Tchau. Tchau.